Alô, torcida Chavante, é o 9º episódio do ChavaCast. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho mais uma vez, afinal, é a maior e mais fiel torcida do interior. E comigo, Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem? Difícil falar hoje, mas vamos lá. Acho que a gente ainda vai ter alguma alegria nesse campeonato. Direto de Taquara, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas. Fala, chavantada. Eu tô ansioso para a estreia do Brasil no Gauchão, não sei vocês. E de Portugal, Gustavo Iribarren. Boa noite, não sei para quem, porque eu tô morando na Europa e mesmo assim eu consigo ficar infeliz com o Brasil. E uma convidada muito especial está aqui conosco, Alice Silveira, do blog Mulheres em Campo e Chavante, é claro. Bem-vindo, Alice. Fala, maior e mais fiel, um prazer estar aqui com todas vocês. E antes que a gente comece o debate aí sobre o nosso grande, entre aspas, resultado na Baixada, o programa de hoje vai ser dividido assim. Primeiro a gente fala de Brasil Novo Hamburgo, depois fazemos uma projeção para o jogo contra o Juventude em Caxias e, por fim, a entrevista especial com a Alice Silveira, que vai contar para a gente um pouquinho do trabalho das mulheres em campo, nesse blog que é feito apenas por mulheres sobre futebol nacional como um todo, e a Alice é representante do Chavante. Gurizada, Brasil empatou em casa com o Novo Hamburgo, 0-0 na Baixada, resultado que não agradou ninguém, e eu quero saber de vocês a opinião sobre o desempenho do Brasil nesse segundo compromisso em casa no Gauchão. E aí, Lucas, eu quero saber de ti, como é que tu encarou o jogo do Brasil contra o Novo Hamburgo, né? Tu que assistiu de longe pelo blog Chavante, como é que foi a tua experiência? Cara, então, primeiro eu queria agradecer ao blog Chavante, né? Porque sem o Premier, ele foi o meu Premier. Mas aí eu vou cornetar o blog Chavante que eu poderia ter dormido melhor sem ver. Jogo horroroso. Tudo aquilo que a gente elogiou, que o Brasil tinha melhorado contra a Avenida, o Brasil regrediu agora contra o Novo Hamburgo. O nosso meio-campo não cria absolutamente nada. O Brasil parece que só força pela ponta, algum lançamento, alguma coisa, uma jogada inspirada do Douglas Baggio, ou alguma outra coisa que surja numa bola parada. E basicamente é isso o nosso jogo até agora. Pelo menos o que eu vi de evolução foi que defensivamente a gente até melhorou um pouco, não tivemos muitos sustos, até tivemos alguns, mas não fomos dominados pelo Novo Hamburgo, mas tá começando a ficar preocupante, porque tudo que a gente esperava que o Brasil fosse criar, que o Brasil fosse desenvolver taticamente, não desenvolve nada. Segue sendo esse bumba meu boi, uma jogada na ponta ou uma bola alçada na área, e é isso. Eu não sei o que está acontecendo. Para ser sincero, eu esperava mais do Velica, mas a gente tinha, na pré-temporada aqui, na curta pré-temporada, a gente gravou alguns episódios e dizia que o Velica ia dar conta no gauchão, mas não tá dando conta. Ele segue a mesma coisa, ele tem alguma qualidade no passe até, mas não tem velocidade para jogar o gauchão, não consegue armar, o centroavante vive passando fome. A gente vai passar o ano inteiro criticando o Michel e o Luiz Eduardo, mas a bola não chega neles, eles não conseguem jogar e tá difícil. Gustavo Iribarren, tu que estavas em Portugal também conseguiu acompanhar pela internet? Como é que tu avalia a partida? Pô, graças a Deus também agradecer ao blog, que foi o nosso premier aí, e digo mais, com uma qualidade surpreendente, assim, ó, não teve um momento que tu não conseguiu acompanhar, não falhou em nenhum momento da transmissão, uma baita qualidade. Parabéns ao Bran e ao Barbosa pelo trabalho no blog lá. E que coisa triste. Eu não pude acompanhar, infelizmente, o jogo contra o Caxias, mas eu não consigo, olha, não sei como é que pode ter sido pior pra gente ter tomado 3, assim, porque o Novo Hamburgo simplesmente não tentou, o Novo Hamburgo não fez nada, o Novo Hamburgo foi um time inerte em campo, que no segundo tempo, no começo ali, até deu uma forçadinha ou outra, mas não forçou muito também, e o Brasil completamente apático, sem menor trabalho de bola, sem menor trabalho tático, e o que a gente viu lá em Santa Cruz, que foi, apesar de não ter tático nenhum, a técnica sobressaiu, a gente viu a qualidade dos jogadores sobressaindo, a qualidade da Avenida. Nesse jogo de sábado a gente não viu nada. O Brasil foi um nada em campo. O treinador disse na entrevista que teve 3, 4 chances. Me desculpa. Teve 2 bolas na área que, tudo bem, o goleiro deles salvou, bolas bonitas, foi 2 bolas na área jogada, e teve uma jogada ali que deu por sorte, que encaixou a jogada. O Brasil não teve trabalho de meio de campo nenhum. Eu achava que a falta de meia ia cobrar uma conta alta, só não sabia que ia ser tão cedo. A preparação é pouca, tá, mas a gente já tá há 1 mês com esse time treinando e jogando junto.
Era para estar 100%? Não, mas era para apresentar algo e não está se apresentando nada. Que nem eu disse, em Santa Cruz a gente apresentou técnica, a gente não apresentou tática nenhuma. Nosso treinador escalou mal, na minha visão. Ali o Branquinho, tudo bem, pode ser física a questão, mas ele não tem possibilidade dele ser reserva nesse time do Brasil, na atual conjuntura das coisas. O Fernandinho também pode entrar no lugar, por exemplo, do Daniel Cruz, que não fez um bom jogo, mas fez um bom jogo no Santa Cruz, mas ou no sábado não fez, ontem não fez. E mais do que escalar mal, ele mexeu muito mal. Disse na entrevista que o Baggio pediu para sair, mas não era... Pedir para sair, eu garanto que tinha uns 3 ou 4 ali querendo sair e não saíram. Então eu acho que nisso então falta um pouquinho de adrenalina ali, falta um pouquinho de fôlego, mas falta um pouquinho de noção do nosso técnico, de que ele totalmente tirou nossa única jogada ali. Então tá muito feia a coisa. Agora a gente sai para 4 jogos, tem 4 jogos em que se a gente não fizer 6 pontos a coisa fica horrível. Só que aí eu te digo, faz 6 pontos, como? Alice Silveira, como é que tu avalias essa partida no Bento Freitas, esse 0-0 contra o Novo Hamburgo? Então, eu acho assim, principalmente que o Brasil parece que boicota a si mesmo. Como que eu acho isso? Assim, digamos que quanto ao adversário ser ofensivo, eu acho que o Novo Hamburgo não foi nem metade do que foi o Caxias ou a Avenida, por exemplo, pra cima do Brasil, sabe? Não foi todo esse pavor que foi as outras 2 rodadas. Então é como se o Brasil boicotasse a si mesmo. É o time que não avança e perde pra si mesmo, esbarra nos seus próprios problemas, assim. Foi o que eu senti enquanto eu assistia o jogo. E foi basicamente isso, assim, eu até comentei na minha resenha que eu fiz depois do jogo, que era como se o Brasil fosse aquela turma de colégio no primeiro dia de aula, que ninguém se conhece, fica todo mundo meio perdido, não sei o que eu vou fazer, não sabe, no caso ninguém sabia pra que ia tocar bola, não sabia nada. Eu senti isso quando eu assistia, sabe? Muito perdido. Claro que teve evolução, eu acho que só na defesa, porque, né, não tomar 3 gols em casa já é uma grande coisa. Eu acho que foi a única evolução que eu vi, assim, na defesa. Os laterais também não cruzavam tão mal quanto nos primeiros jogos, melhoraram os cruzamentos de bola. Foi só, mas aí, como já disseram, o meio de campo inexiste, não avança, né? Sem meio de campo a gente não consegue fazer nada lá na frente. E foi basicamente assim que eu vi o jogo, com o Brasil mais boicotando a si mesmo do que o adversário sendo um problema. Leon Sanguiné, o que podes acrescentar para nós? Cara, assim, isso já se falava antes, né? Quando, na verdade, o Diogo falou pra gente aqui no podcast que a grande qualidade do Paulo Roberto era a montagem do elenco. Mas o que a gente viu na montagem do elenco do Paulo Roberto é um monte de pontas sendo contratados, né? E tudo bem, eu acho que é uma posição que está na moda no futebol, né? Nas montagens dos times e tal, assim, essa posição. Mas a gente contratou um meia da posição que tem 37 anos, que acabou até a gente não achou que fosse tão cedo, mas era claro que o Diogo não ia conseguir jogar todos os jogos, ele se machucou no primeiro jogo e não pôde mais. Então, isso da gente não ter meia, né, não ter o meio de campo, passa muito pela montagem do elenco, eu acho, né, que a gente foi contratando pontas e esqueceu do meio de campo, pegou vários pontos que podem fazer essa função, que é o caso ali do Branquinho, Bruno Paulo também pode fazer, pegou volantes que podem trabalhar como meia, que é o caso do Velica, que claramente não é um meia, né? A gente vê ali que ele não tem o cacuete da função, né? Ele é um segundo volante, claramente, assim, jogador que joga com a cabeça erguida, mas que não tem muita velocidade, tem um bom passe, mas ele é um segundo volante. Então, a gente está pagando o preço pela montagem do elenco, que, na minha opinião, foi equivocada nesse sentido da falta desse meio campista que cria, né? O criador que a gente não tem, a gente acaba tendo que exigir muito dos nossos pontas que voltem para conseguir fazer essa criação das jogadas, o que não está funcionando muito. Quando a gente consegue, assim, uma jogada, até pode ser que a gente consiga algum gol, mas tá muito complicada a criação de jogadas e vai continuar, na verdade, né? Eu não tenho muitas esperanças, porque mesmo que o Diogo volte, o Diogo não joga o jogo inteiro. Se jogar o jogo inteiro, o próximo jogo ele já não joga inteiro. Então, eu sinceramente não tenho esperanças de que esse problema que a gente tem da criação vá ser solucionado, a não ser que a gente contrate algum meio, que a gente já tentou, não deu, e simplesmente desistiu, né? Mas é isso, eu sinceramente, é triste dizer isso, mas esse problema do Brasil, da criação, eu não vejo muita solução, tendo em vista o elenco que foi montado. Espero que o Paulo Roberto me surpreenda, mas eu acho muito difícil
Inclusive, comentei com o Pedro no jogo, estávamos juntos lá, que o Paulo, em uma escala Dalpozo-Zimmermann, em termos de vibração, entusiasmo e cobrança na beira do gramado, o Paulo Roberto está muito mais perto do Dalpozo, até o Klemer está mais perto do Zimmermann do que o Paulo Roberto. Mas é isso, temos o próximo jogo contra o Juventude, espero, por favor, que o Brasil pelo menos empate o jogo lá. E vamos torcer para que as coisas mudem, mas eu não tenho muitas esperanças, tendo em vista esse problema da criação que nós temos e tendo em vista o elenco que foi montado. Eu concordo com basicamente todo mundo que se pronunciou antes de mim. Falando ainda no meio campo, a gente entrevistou o Velica aqui no ChavaCast, ele e outros jogadores, e eu indaguei ele sobre isso, e ele disse, eu sempre fui 10, sempre joguei como uma 10. Só que ou ele não está adaptado ao gauchão, ou ele não faz tão bem essa função. Eu gosto do passo do Velica, mas ele está incompatível ali com o resto do elenco. Dentro do jogo ele fica mais escondido, assim. Mas realmente ele não está suprindo a ausência do Diogo Oliveira, não está conseguindo fazer essa função. E aí o Brasil ataca de forma muito desorganizada, né? Tem o Baggio, que é um jogador inteligente, que vai para cima, mas uma andorinha só não faz verão, né? E ainda falando do primeiro tempo, o Brasil teve uma grande chance que, na minha opinião, o juiz nos impossibilitou de ver se ia dar em gol ou não, do lançamento do próprio Velica para o Baggio, que avançou sozinho, ele ia entrar área dentro, e foi derrubado, e o juiz disse que os dois se agarraram e deu falta para o Novo Hamburgo. Essa falta me deixou muito irritado, inclusive. Sobre as substituições do Paulo Roberto Santos, que até o Gustavo comentou, ontem na partida ficou um pouco prejudicado, né? O Helder saiu no primeiro tempo ainda, não sei se foi alguma lesão, e aí entrou o Ricardo Luz, que inclusive até me surpreendeu positivamente, ele entrou no meio da fumaça, do caos ali dentro de campo, e eu acho que ele fez um bom jogo para ser a estreia dele, né? Não é fácil entrar naquela panela de pressão que estava baixada. E aí o Brasil já queimou uma substituição aí, depois colocou o Branquinho no lugar do Daniel Cruz, e aí ficou sobrando apenas uma substituição, né? E aí ele escolheu o Fernandinho no lugar do Baggio, que a torcida vaiou, enfim, ele justificou que o Baggio pediu para sair, mas aí matou muito o nosso time, né? O Baggio é um dos principais atacantes ali do Brasil, ali que joga pelo lado. O Michel, eu não consigo ver algo no Michel, assim, ontem, no segundo tempo, ele teve uma grande chance de cabeça, que ele foi muito bem ali, que eu acho que é o forte dele mesmo, de brigar pela bola aérea, mas foi isso. O goleiro Gustavo, em 5 minutos ali, o Brasil fez várias finalizações no segundo tempo, que eu acho que é isso que o Paulo Roberto meio que se baseou, que o Brasil atacou mais. Foi assim, 5 minutos de bola na área, teve essa cabeçada do Michel, teve o chute de fora da área do Bruno Santos, que seria um golaço se o goleiro não tivesse pego. O Brasil teve uma pequena pressão, mas durou 5 minutos. Foi mais uma pressão da imposição do que realmente algo mais organizado. E concordo com o Leon, enquanto a gente não resolver esse problema do meia, vai ficar muito difícil, e o Diogo Oliveira a princípio não vai conseguir jogar 90 minutos, então é bastante preocupante a situação do Brasil. Acho que o elenco em si é interessante, mas pequenas falhas, principalmente no setor de criação, vão diminuir o potencial do elenco chavante. Mas essa questão do Paulo Roberto, ainda mais do que a forma do que os jogadores que ele escalou e as substituições, é a forma que ele escalou. Quem viu o Brasil jogar viu que o Michel jogou de meio, o Velica jogou de centroavante em vários momentos do jogo. Isso não tem, na minha opinião, não tem cabimento. Porque o Michel não sabe ser meio, 2, que o Velica não sabe ser atacante. Então ficou uma coisa totalmente invertida e que travou ainda mais o meio de campo do Brasil. Então, além de escalar mal, ter mexido talvez justificavelmente, mas enfim, não foram substituições boas, sendo justificáveis ou não. Mais do que isso, organizou mal o time. É isso que que está nos dando tanto medo. Assim, a gente conseguiu em 3 jogos sair de um salto alto, não é nem salto alto, não é a palavra, mas sair de uma expectativa alta do Brasil, porque a gente estava vendo um elenco montado com qualidade, um técnico que tinha um histórico bom, para um time completamente desorganizado. Um time que em 1 mês de treinamento não tem a mínima consciência tática, e a técnica é variável, porque tu não pode confiar só na técnica, ainda mais num campeonato de 1-0, que nem o Gauchão, digamos assim, um campeonato que é muito físico, que é muito disputado. Então, se tu não tiver uma tática boa, não adianta ser só a técnica, que quem tiver fisicamente melhor vai te superar. Então, a gente conseguiu em 3 jogos sair de uma expectativa ótima para um medo que, na minha percepção, é um medo real de rebaixamento agora, nesse momento,
nem eu disse, a gente tem 4 jogos para fazer pelo menos 6 pontos. Se a gente não fizer 6 pontos, a situação ficou horrível. E olha, tem desses 12 pontos para fazer 5 ou 6, tendo a dupla Grenal e tendo o Juventude fora, tô apavorado. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Brasil e Novo Hamburgo? Fica à vontade. Tá bom de sofrimento. Vamos para mais um sofrimento, então. Vamos projetar Brasil, aliás, Juventude Brasil em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. Gustavo, tu que já estava falando aí, emenda uma projeção pro jogo, como é que tu acredita? Mais, Gustavo? Que isso, rapaz? Se o Leão não quer sofrimento, vamos acabar com o programa por aqui já. Vamos lembrando das glórias do passado. Não, vai. A única coisa que me alegra me dá uma perspectiva para esse jogo com Juventude é que eles estão numa merda também. Então, e que a gente tem, agora não me lembro que dia ficou o jogo. Quinta-feira. Não lembro se era quarta ou quinta. Então a gente tem até quinta-feira para chamar o Rogério para ganhar do Juventude lá, porque o Rogério é o que consegue fazer isso. Mas falando sério, eles não têm um bom time, não tem um esquema tático, porque também não tiveram tempo. Tem uma vitória, conseguiram ganhar do Pelotas, jogando em Rio Grande, numa situação bem atípica. Então, eu tenho perspectiva de que é possível, e o Brasil, de novo, que nem quando a gente falou contra o Novo Hamburgo, a única opção é ganhar, já não tem mais a opção de não ganhar, mas enfim, o empate seria um bom resultado pela perspectiva toda, pela situação que o Brasil se colocou, pela situação de dentro de campo do que tem acontecido. Então, o Brasil tem que ir lá para pontuar, e dá para pontuar. Só o que eu acho que vai dificultar muito é que o Juventude, apesar de não ter um grande time, como em outros gauchões que a gente viu o Juventude, eles têm um time de guris, tem bastante guri da base, então, com o mesmo tempo de preparação, normalmente a gurizada mais nova tende a dar uma abafa melhor no nosso time mais velho, com a média de idade maior, no físico. Isso me preocupa pro fim de jogo, mas eu acho que sem tática, o Brasil tem um elenco melhor, então tem a possibilidade de fazer ponto lá sim. Lucas Maffei, como é que tu projeta esse confronto, esse clássico, então, na Serra Gaúcha? Projeto com medo. Sempre vou com esperança, Alfredo Jaconi. Espero estar lá. Vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. Mas é medo, porque o Brasil vai jogar com uma pressão absurda nas costas, né? Se a gente tivesse feito 3 pontos ontem, ela poderia diminuir e a gente usar isso como um alento a mais. Eu acho que a volta do jogo vai ser muito importante. Espero que finalmente ele possa jogar. Além disso, eu acho que o acréscimo do Washington também já vai trazer mais uma segurança defensiva. Eu tenho esperança na lei do Esco. A última vez que o Diogo Oliveira jogou no Alfredo Jaconi, me proporcionou uma das maiores jogos que eu já vi no Brasil fora de casa, aquele 3-2 lá, pela Série C. Mas é isso, eu acho que vai ser um jogo bem ruim, que eu acho que o time de Juventude é bem ruim também. E o nosso retrospecto lá é ótimo, mas que nem o Gustavo disse, por mim, eu tenho o número do Rogério aqui, se a gente quiser, a gente liga pra ele treina quinta-feira, fica na casa mata, e depois ele pode voltar pra Porto Alegre, sem estresse. O problema é que ele não tem WhatsApp, né? Mas tem que ligar, né? Acho que ele não atende o DDD 513, isso é um problema. Mas aí eu ligo do número de Portugal aqui e engano ele. Ele vai achar que é o Porto querendo contratar ele, vai atender na hora. Eu tô com medo, sinceramente. Muito medo. O Leão não gosta do pessoal de Caxias. E eu fico com receio de dizer que eu tô com medo, mas eu me deu medo esse 0-0 com o Novo Hamburgo. Alice, como é que tu projeta esse jogo contra o Juventude, então? Então, como o Lucas falou, a gente tem um histórico bom, né? Principalmente nos últimos anos, contra o Juventude. Então era aquela partida que a gente ia bem leve, assim, né? Em outras instâncias a gente iria bem leve pro jogo, bem tranquilo. Mas agora preocupa, porque é como eu tava comentando, não lembro com quem que eu tava conversando ontem, que ultimamente agora tem sido como que o Brasil tá, e não como o adversário tá, né? Porque a gente tá numa situação bem preocupante. Então eu também tô com um pouco de medo do que pode acontecer, mas eu acho, assim, que nos 2 confrontos esses que a gente tem agora, os próximos, 2 fora de casa, tem um jogo pra gente tirar alguma coisa, seja o empate, ou seja, né, 3 pontos, tomara que seja. Se existe um jogo pra gente tirar alguma coisa boa, é o jogo contra o Juventude, porque eu acho que contra o Internacional é que vai ser o grande problema, a gente não vai ter a mesma sorte que teve com o irmão. Então eu acho que o Internacional vai vir com sangue nos olhos, então o problema, a nossa grande chance de tirar alguma coisa boa vai ser contra o Juventude, na minha opinião. Então acho que, né, quem sabe dá pra tirar, assim, um 1-0 sofridinho, que a gente gosta de sofrer, né? Dá pra tirar um 1-0 sofrido no finalzinho do jogo, acho que dá. E tu, Leão, como é que tá preparando o coração pra esse confronto? Cara, eu sempre fico nervoso antes de jogos contra o Juventude, na verdade. O pessoal diz que
vai mais de sangue doce, assim, mas eu sempre fico nervoso porque eu odeio perder pro Juventude. Então, só que dessa vez eu tô ainda mais nervoso porque eu tô vendo o Brasil perder pro Juventude, na verdade. E com gol do Brian Rodrigues ainda, imagina. Não sei, cara. Eu acho que a gente tem chance, sim, de ganhar, mas eu acho que muita coisa tem que mudar pra gente conseguir essa vitória. Eu não sei, talvez tentar o Daniel Cruz de centroavante, bota ali Branquinho e Douglas Bade, um de cada lado. Acho que vamos ter que tentar alguma coisa diferente. Do jeito que o Brasil tá jogando, não tá funcionando. Acho que eu concordo com o Lucas, os dois times são bem ruins, então o jogo vai ser bem ruim. Mas acho que a gente tem alguma chance, talvez, E eu acho que o empate não é um mau resultado. Acho que a gente pode fazer mais um pontinho aí e não tá horrível. Tá ruim ainda, mas não estaria horrível. A derrota, sim, aí seria péssima, mas eu acho que o Juventude também vai perder contra o Grêmio amanhã, então o Juventude também vai chegar pressionado. Então, isso vai ser um jogo de dois times pressionados, o medo de atacar para não tomar o gol, então eu acho que eu aposto 1-0 Brasil. Eu tô assim, eu tô me agarrando a pequenos detalhes para ter esperança de que o Brasil consiga sair com um grande resultado. Como disse o Leão, eu também acho que o Juventude perde pro Grêmio, tô zicando um pouco mais aqui, zicando em dobro, mas o Brasil e o Juventude ultimamente tem se encontrado em situações de pavor, né, dentro dos campeonatos, e o Brasil tem saído melhor, principalmente em Caxias do Sul. Eu também estou me agarrando a outro fato, o Juventude joga na segunda-feira, o Brasil tem um pouquinho mais de descanso, apesar da viagem, mas tem um pouquinho mais de descanso, eu estou me agarrando a tudo, né? Já deu para perceber. Vai ser um jogo bem ruim, com dois times pressionados, dois times abaixo do que a gente espera. É um clássico, eu considero um grande clássico porque são as duas maiores forças do interior, pelo menos as mais regulares. E por isso mesmo eu acho que o Brasil pode sair com um bom resultado. Eu sou otimista, mas assim, o empate acho que não é um mau resultado. Mas devido a todos os fatores, o Brasil chega pressionado, eles também. O histórico recente, o Brasil tem se dado melhor lá em Caxias do Sul. E eles vão chegar com aquela carga de, meu Deus, lá vem o Brasil de novo, temos que ganhar desses caras dessa vez, a gente nunca ganha deles. É basicamente o que acontecia com o São Paulo de Rio Grande. São Paulo chegava com aquele nervosismo de ter que ganhar, porque não ganha nunca, e não ganhava nunca. Então, acho que o Juventude vai chegar com esse peso a mais, de ter que vencer o Brasil, agora tem que vencer, tem que aproveitar, tem que ganhar. Então, dependendo da situação do jogo, o Brasil pode sair com um bom resultado lá. Falando sobre a média do time, o Gustavo falou da média do Brasil aí, aquela vez eu calculei, deu 28 anos, eu não acho um time do Brasil velho, e o ataque do Brasil é bem jovem, inclusive, a parte dos extremos, enfim. Eu acho que o Brasil fisicamente, eu não estou notando nada de mal assim, no time do Brasil fisicamente. O time do Brasil corre o jogo inteiro, corre errado, né? Eu acho que até se desgasta mais por isso. Mas fisicamente eu acho que o Brasil está tranquilo. Isso não me preocupa mais a organização do time, a forma como organiza o jogo em si. Agora, contra o Novo Hamburgo, eu não senti um problema físico também no Brasil, até porque, cara, nós não corremos tanto assim, né? Fizemos pouco abafa, mas em Santa Cruz, sim. Também teve o caso do jogo ser mais longo por causa da falta de luz e tal, mas em Santa Cruz eu senti o peso na perna dos jogadores ali. Acho que isso tende a melhorar, acho que essa diferença de tempo até quinta-feira tende a sumir, mas complicado. Não tá 100% fisicamente ainda. Então, pesar isso aí, acho que temos possibilidade de fazer ponto, mas vai ter que ser muito guerreado. O lado bom é que a pressão pelo lado de Juventude é gigantesca, né? O retrospecto do Vink como treinador de Juventude é péssimo. Além de ter sido grande responsável pelo rebaixamento deles para a Série C, dentro de casa a Juventude tem horas que não ganha de ninguém e tem muito poucas vitórias desde o ano passado dentro de casa. Eu acho que além disso, além de eles não terem torcida quase, o estádio vai estar praticamente vazio, somado a uma possível derrota pro Grêmio amanhã. Mas também tem o caso, se perderem pro Grêmio, né? Se ganharem com o Grêmio, aí já é mais, a pressão já alivia bastante, mas se perderem pro Grêmio, aí a pressão é tão grande quanto a nossa, que aí eles deram a sorte de ter ganho do Pelotas aqui, mas não apresentaram nada também. Vamos então para a nossa entrevista especial com a Alice Silveira, que escreve para o blog Mulheres em Campo. Vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Alice, tu que és representante do Brasil lá, escreve sempre quando tem os jogos, né, e até antes da pré-temporada, divulgando esse conteúdo do Brasil, divulgando o nome do Brasil também nesse blog. Quantas mulheres fazem parte e desde quando tu estás lá?
Então, a gente tem colunistas do Brasil inteiro, né? E são em torno de 50, 60 meninas então, para representar times da Série A, Série B, Série D, Série C, tudo. Também tem uns meninos representando o futebol internacional, então o blog é bem grande, né? E eu entrei, é meio curioso, no final de 2017 para cobrir a reta final, acreditem ou não, do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E porque eu tava tapando um buraco, assim, não tinha colunista pro Botafogo, e eu não, vou ir, eu acho que é um time bacana, vou ir. E aí, de repente, lá pra Série B de 2018, pro Brasil, me surgiu a oportunidade de passar, então, pra coluna do meu time quando a gente conseguiu alguém pra escrever pro Botafogo. Então eu pensei, é o meu momento, eu vou ir. E aí, então, comecei a escrever pro meu time do coração, ótimo, tranquilo, só que eu não esperava que ia ser essa campanha de Série B desesperadora que a gente teve, né? E aí, então, eu assumi ali no tranco da campanha da Série B, que foi aquela coisa que todo mundo já sabe, já estamos cansados de saber. Só que, né, foi coroada com a nossa permanência no final, escrever o texto no final da nossa permanência foi o maior alívio do mundo, a maior felicidade. E é isso. E como é que tem sido a recepção da torcida do Brasil? Assim, tu notas que o pessoal lê bastante, compartilha? Como é que tu monitora esse engajamento, esse envolvimento da torcida com o teu trabalho? Olha, é um engajamento que eu não esperava, sinceramente, assim. Eu não tinha ideia de como ia ser. Aí eu comecei, desde então eu compartilho todos os meus textos que eu faço. Eu faço pré-jogo, faço pós-jogo, faço notas de chegada de jogador, de saída de jogador, enfim. E eu compartilho em todos os grupos de Facebook e alguns grupos de WhatsApp da torcida. E o retorno que eu recebo ele é gigantesco, assim, é muito, muito grande. O pessoal comenta, compartilham em algumas páginas de torcida. Eu recebo muito, muito retorno. O pessoal vindo comentando sobre o jogo. Eu vejo que as pessoas realmente abrem o texto e veem o que eu escrevi, porque eu recebo comentários sobre o que eu escrevi. E, é muito gratificante, assim, sabe? Até quando eu posto notas sobre alguma notícia, por exemplo, o retorno do Rogério para a Série B, eu tive umas 300 curtidas e comentários na nota e eu fiquei assim, meu Deus, isso realmente está acontecendo. Foi demais, assim. Tive reconhecimento até de jogadores, o Pitol reconheceu o texto que eu fiz para ele durante a Série B, que eu fiz um texto comentando sobre como ele foi importante para o Brasil na Série B, ele reconheceu o texto, comentou. Então, é um retorno que eu não esperava, assim, até hoje me deixa meio boba. Chegam algumas notificações assim e eu fico, nossa, sério que isso tá acontecendo? Eu fico até meio boba com o que acontece, porque eu realmente não esperava. E Alice, tu estudas psicologia, certo? Como é que está fazendo esse curso, mas também trabalhando de certa forma com o jornalismo esportivo, assim, como é que tu encara isso? É bem diferente, né? Bem diferente. Eu pretendo trabalhar com psicologia do esporte, então eu sempre dou um jeito de enfiar o futebol em qualquer lugar, assim. Sempre dou um jeito de colocar o futebol dentro da minha vida, porque o futebol é a minha vida, né? Desde criança eu assisto futebol, eu vou ao estádio, eu tô sempre conectada com o futebol de uma maneira ou de outra. Então eu estudo só no período da manhã e aí no que me sobra no período da tarde e da noite pra me dedicar ao blog, pra me dedicar ao futebol, eu tô fazendo, eu tô conciliando e tô sempre buscando, né, trazer esse amor pro futebol para todos os aspectos da minha vida. Alice, eu vou fazer uma pergunta que talvez não seja tão relacionada ao blog, mas eu acho que tu é muito mais qualificado que qualquer um de nós marmanjos aqui para responder. Eu não sei há quanto tempo tu frequentemente a Baixada, mas como é que tu vê hoje essa questão das mulheres terem, acredito eu, muito melhor recebidas do que antigamente, muito mais... Hoje, bem visto não é a palavra, mas hoje se julga, graças a Deus, se julga muito menos a mulher, né, indo ao campo. Isso tem que acabar e eu acredito que isso esteja melhorando muito, mas eu queria ouvir a opinião de quem sente isso na pele para poder falar um pouquinho sobre isso. Então, justamente para falar sobre essa questão, meio que se relaciona com o tempo que eu frequento estádio, que eu frequento estádio em torno de uns 10 anos, um pouquinho mais pra cá, justamente por causa disso, porque a minha mãe temia que eu fosse no estádio, porque ela tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa comigo, por ser uma menina, justamente, e toda essa questão, né? Porque a gente sabe bem, como tu falou, que isso só vem melhorando de uns anos pra cá, e ainda tem muito caminho pela frente, ainda tem muita coisa pra melhorar. Eu, pessoalmente falando pra vocês, eu nunca sofri nenhuma situação chata e constrangedora comigo no Bento Freitas. Já vi meninas próximas de mim sofrerem e é aquela coisa assim, tu fica impune, tu fica pensando, tipo, poxa, eu tô aqui, eu quero conquistar meu espaço, eu mereço tanto quanto qualquer homem que tá aqui dentro. Já escrevi várias vezes sobre isso, seguido a gente escreve sobre isso no blog, porque é o nosso espaço também, sabe? A gente tem direito, tipo, olha aí, a maior jogadora do mundo do Brasil aí, a gente sabe, é uma mulher, a gente tem a mulher conquistando espaço no futebol.
Então, é o nosso lugar também, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar aqui sempre tentando representar, sempre nos colocando aqui, dando a cara a tapa. Porque, bom, a gente chegou no estádio e a gente não vai sair. Desculpa, mas a gente não vai sair. Eu não sou jornalista, mas eu vou mandar também, mas eu vou mandar duas em uma pra ti. Eu queria que tu comentasse um pouco se tu acha que o Brasil faz um bom trabalho com as mulheres no estádio, ou o que o Brasil tem a melhorar nesse quesito ainda, e qual é o melhor texto que tu acha que tu já fez, tu te orgulha daquele texto no teu blog. Então, eu acho que, assim como qualquer clube, vou te falar bem geral, assim, porque eu acho que aqui na situação do Brasil não é tão diferente, eu acho que ainda tem que caminhar um pouquinho para poder inserir melhor a mulher ali em todos os espaços do clube. Assim. Eu acho que ainda tem muito caminho pela frente. Eu acho que tá no mesmo panorama assim, do resto dos clubes que eu vejo, que a mulher ainda tem que tomar mais um pouquinho alguns espaços dentro do clube. E quanto ao melhor texto que eu acho que eu escrevi, eu tenho dois, assim, que me vem em mente logo que eu penso, bem rápido, assim. É o meu texto, que a gente tem uma coluna lá no blog que se chama Jogos Inesquecíveis, aí cada colunista escreve sobre aquele que é o jogo inesquecível pra si. E o meu jogo inesquecível eu considero aquele Grêmio Brasil em 2015, na Arena, com o gol do Nena Gol. Você deve lembrar bem desse jogo. Acho que foi a última vez que a gente ganhou do Grêmio, né? Então aquele jogo é muito importante pra mim, porque ele foi o primeiro jogo que eu fui fora de casa. Eu nunca tinha ido, como eu falei pra vocês, a minha mãe sempre teve muito medo e tudo mais. E aí foi o primeiro jogo que eu fui fora de casa. Depois de tanto tempo frequentando aqui ao estádio, o primeiro jogo que eu fui. E foi aquela baita daquela vitória, né? A gente assumiu a liderança do Gauchão. E aí eu escrevi sobre esse jogo, escrevi sobre a importância de uma vitória para mostrar a força do interior na capital. E aí tá disponível lá na coluna do blog Jogos Inesquecíveis, para quem quiser ler. É um texto que me impactou muito, que foi muito importante para mim. Como eu já falei também, o texto da nossa permanência na B também é muito importante para mim. Mas eu queria listar um que é bem recente, mas que eu fiz uma pesquisa bem a fundo, assim, e ele foi um texto que foi de grande importância para mim, inclusive reflete por que eu tô tão preocupada com esse nosso momento, que é o texto do centenário do título do nosso campeonato gaúcho, né? O primeiro campeão gaúcho Brasil. Eu fiz um texto sobre esse título e ele foi bem importante, assim, pra mim, porque eu vi também um retorno muito legal dele, todos os grupos que eu mandei pro pessoal, o pessoal gostou. E, né, simboliza muito pra gente, é um título muito grande e são esses, assim, os textos que mais me impactaram pra escrever. Tá, eu tenho uma pergunta pra Alice, na verdade, que, assim, eu tenho sempre muita dificuldade para escrever coisas relacionadas ao Brasil, porque é uma coisa muito minha, assim, e eu sempre acho que eu tô sempre escrevendo coisas só minhas, quando eu escrevo coisas sobre o Brasil. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que é pra ti escrever, assim, sobre uma coisa que é uma paixão tua, assim, aliar isso à coisa da informação, assim, porque pelo que eu entendi, tu também escreve notas sobre contratações e tal do Brasil, assim. Como é que é essa coisa de aliar a paixão e a informação dentro do teu texto? Então, no blog a gente tem uma característica que é muito forte do MEC, né, do Mulheres em Campo, que é a gente escrever pro torcedor. É uma coisa que é de torcedor para torcedor. É muito forte isso. Então, a gente não tem problema em colocar a emoção, o sentimento, a paixão no texto. Não precisa ser aquela coisa, tipo, bem estilo GE, assim, digamos assim. Uma coisa bem certinha, tudo mais, bem direitinha. Não precisa ser bem assim. A gente pode colocar o sentimento. E, às vezes, a gente acaba mesmo colocando e, por exemplo, nosso jogo de estreia no Gauchão. Chegando um ponto assim que eu pensei, o que eu vou escrever? Porque eu tenho vontade de xingar todo mundo, tô ficando com aquele sentimento assim, porque, pô, é um momento difícil, né? Uma coisa difícil, até que ninguém esperava. E aí, às vezes, tem que parar, tem que respirar um pouco, pensar, tá, eu posso botar meu sentimento, mas eu também não vou sair xingando meio mundo, que é o que eu quero fazer, porque olha como é que foi o jogo. Então a gente tem que parar, esperar um pouquinho e pensar, vamos conciliar, a gente vai falar sobre como foi o jogo, vamos expressar o sentimento ao mesmo tempo, vamos conciliar as duas coisas. É o que eu procuro fazer, assim. As notas, como tu comentou, elas são uma coisa mais certinha, assim, mais direitinha, porque eu só vou noticiar ali o que aconteceu, é uma coisa mais expressa, é mais rapidinho. Mas os textos a gente realmente procura colocar mais emoção, porque é o que o torcedor gosta. Ele gosta de ver, eu brinco muito com título, eu coloco muito título com música, com coisa engraçada, porque eu procuro que a torcida bata o olho ali e pensa, vou parar pra ler isso aqui. Então eu procuro muito deixar mais descontraído. As meninas até já me conhecem lá por descontrair bastante nos títulos, nos textos e tudo mais. Porque eu acho que é um espaço de torcedora pra torcedora, de torcedor pra torcedor, então
é o que eu procuro fazer, assim, conciliar as duas coisas. A gente teve agora recentemente a Ana Thaís Matos começou a comentar jogos no Sport TV. Você falou um pouquinho sobre isso, da mulher no estádio antes, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mulher no sentido de entender do futebol, né? Teve há muitos anos atrás essa coisa de que a mulher não entende futebol, coisa do tipo, a gente sabe que isso é uma grande bobagem. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que tu vês cada vez mais as mulheres conquistando espaços nisso do comentário, do entender espaços que precisa que a pessoa entenda do futebol, que se tenha essa... como é que eu vou explicar isso de uma forma mais entendível? Que se confie na capacidade da pessoa de comentar. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso das mulheres estarem conseguindo mais esse espaço para mim. Eu acho, assim, isso tudo vem de uma construção que vai muito além, assim, ela é muito mais ampla. É uma construção muito ampla no sentido de que a gente tem que ir conquistando os espaços, e acho que o único jeito de mostrar que a gente tá ali por merecer é isso, assim. Que a gente vai dando, como eu falei, dando a cara a tapa, porque a gente teve aí já grandes evoluções, por exemplo, nessa Copa do Mundo que passou agora, a gente teve uma mulher narrando um jogo, eu não me lembro se vocês podem me ajudar, que eu acho que foi na Fox. Foi na Fox Sports. Isso mesmo. Então a gente tá conquistando os espaços aos poucos, assim, e é com o nosso trabalho que é merecedor que a gente vai mostrando isso, né? E aí o meu sonho é um dia a gente ver, sei lá, uma Globo da vida, uma mulher narrando um jogo, um programa de mulheres, tipo, como a gente tem na Band, um programa só de mulheres pra falar de esporte. É o meu sonho, assim, porque, poxa, a mulherada tá aí, a gente tá tomando conta, a gente sabe falar com propriedade, a gente gosta, a gente ama os nossos times, ou mesmo quem não torce pro time, mas gosta só do esporte por si só. Então eu acho que é dessa forma, assim, que a gente vai conquistando aos pouquinhos, chegando, assim, de mansinho, e a gente espera um dia estar com tanta força quanto tem o público masculino no futebol. Alice, a gente vê que apesar de ainda, como tu disse, os clubes ainda não terem um longo caminho a percorrer para tratar bem as mulheres, a gente já vê no Brasil pelo menos uma participação muito legal, tanto na torcida, quanto a gente pode citar o exemplo da Janaína, mandar um abraço para ela, que eu acho que quando a gente pensa em mulher torcedora do Brasil, acho que quase todo mundo pensa na Janaína primeiro, porque hoje é conselheira do clube, né? Aí eu queria te perguntar se tu tem assim, não planos, mas desejos de participar mais ativamente do Brasil, ou não, a psicologia é a minha área e a arquibancada é o meu lugar. No Brasil, a arquibancada é o meu lugar. Grande Janaína, eu sou muito fã dela. Sou uma grande admiradora dela. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? Tipo, ela mesmo é uma mulher que eu admiro pra caramba. Tipo, ela tá sempre ali articulando alguma coisa pra ajudar o clube. Tá sempre ali buscando, né, fazer parte desse espaço. Eu acho isso muito bacana. Eu vou te confessar aqui pra vocês que, como eu já falei, que eu tenho uma grande vontade de trabalhar com psicologia esportiva. Seria um grande sonho trabalhar no Brasil, né? Por que não? Seria um grande sonho. Mas eu vou dizer pra vocês que eu fiz já um trabalho sobre psicologia esportiva na faculdade. E aqui no Rio Grande do Sul, o único time que trabalha com psicólogo é o Internacional. E é inclusive uma mulher. E é o único time aqui no Rio Grande do Sul que trabalha com a psicologia esportiva. Tipo, o único clube de futebol aqui no Rio Grande do Sul que trabalha com a psicologia esportiva. Então é como eu falei pra vocês, olha como que tá caminhando, tipo, em algumas áreas a gente tá caminhando bem, né, a passos lentos. Então, é um sonho que eu tenho, né, quando vê. Talvez teria que largar o blog por isso, uma pena. mas é isso aí, é um sonho que eu teria. E se aparecer a oportunidade de estar ocupando algum espaço, como tu falou ali, como a Janaína faz no clube, se surgir essa oportunidade, por mim tá ok, porque é realmente uma vontade que eu tenho sempre de o que eu puder fazer pra estar ajudando o clube, eu vou fazer. Já faço aí a minha parte gritando aí na arquibancada, então o que eu puder fazer. Ai, gente, eu já bati até um pênalti no Bento Freitas, contar essa história é muito louca. Posso contar essa história? Claro. Pode. Teve uma promoção para sócio da Fruc, gente, no Brasil e Paraná, e aí eu era a única mulher, olha só, eu era a única mulher, entrei com mais 4 homens dentro de campo, eu era a única mulher, e aí eu entrei para bater um pênalti para ganhar um fardo de Fruc, olha só. E aí eu acertei na minha segunda tentativa e ganhei um fardo de Fruc, a família inteira foi. Que beleza. Já pode jogar no lugar do Velica. No lugar do Luiz Eduardo, com certeza. Se acertou a finalização, já tá melhor que o Luiz Eduardo. Tava o Marcinho na época no time. Eu lembro quando saiu a notícia de que eu tinha sido selecionado, eu botei, Marcinho, te cuida aí que eu vou pegar o lugar, porque é só velocidade aqui, né, gente? Mas talvez fosse interessante tu falar um pouquinho, até levando em consideração isso de que
o Inter é o único time aqui do estado que trabalha com psicólogos. Falar um pouquinho sobre a importância, né, da psicologia dentro do futebol. Claro, assim, o trabalho do psicólogo esportivo, assim, cara, eu tô nos meus primeiros semestres e eu não tenho talvez tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu vou falar, assim, com base nessa pesquisa pro trabalho que eu falei, que eu fiz. E que é assim, que seria mais para um auxílio, tipo, com essa ideia toda de que o esporte traz, de que às vezes nem sempre tu vai ganhar, às vezes tu tem que lidar com alguma perda, tu tem que lidar com alguma lesão, com alguma coisa assim, e trabalhar em cima disso, né? E, como eu te comentei, é mais comum de ter trabalhando com psicologia esportiva aqui no Brasil, com as categorias de base. Essa moça que trabalha no Internacional, ela trabalha com as categorias de base, e a pessoa que eu acabei entrevistando trabalhava no Paraná Clube, era também com categoria de base. Então é mais comum de trabalhar com os meninos que estão começando. Toda essa questão, tu tá recém começando, às vezes tu tá longe da tua cidade, tu tá longe da tua família, tu tá inseguro, tá trabalhando com esse tipo de questão também, trabalhando com... Eu lembro que quando eu entrevistei a moça do Paraná, ela me contou que ela trabalhou com os meninos num campeonato sub-13, que tinha acabado indo pros pênaltis com o Atlético, e aí eles ficaram bem ansiosos, assim, bem nervosos. Ela trabalhou com isso para acalmar o grupo, para ensinar eles questões de liderança, para ensinar como que isso funcionava. Então, basicamente é isso, assim, falando bem basicão, seria isso. Antes de fazer a última pergunta, acabou São Luís 0, Pelota 0, hein? Só para atualizar a gurizada. Bom resultado. Pô, é resultado bom pra gente, né? Muito Ótimo, bom. tá louco? Sensacional. Melhor que Pelotas ganhando, tá louco, tá ótimo. Alice, além peraí, do acabou Caxias 1, Avenida 0. Esse já não foi tão bom. Não, até foi, porque a Avenida ficou ali com 2 pontinhos, né? Foi bom. Foi bom. Sim. Mas eu prefiro embolar todo mundo nesse momento do que... Tá, e o Veranópolis, era esse que não podia ganhar, né? Tá jogando com o Aimoré. Vai morrer 0-0. Mas assim, o Caxias foi já, gente. O Caxias vai fazer essa campanha boa, vai ficar nas cabeças lá. Quanto mais pontos Já tá o Caxias fizer, melhor. o Caxias tá líder, dorme na liderança. Deixa o Caxias. É que, sei lá, eu tenho a impressão que tem que embolar todo mundo, porque daqui a pouco, quando a dupla Grenal começar a ganhar, vai começar a emparelhar mais. Então, a gente não pode ficar... Vamos cair na real, a gente tem que torcer contra os times de baixo, a nossa briga é lá embaixo. Não tem? A gente já jogou 3 jogos, não ganhou nenhum, ainda tem dupla Grenal e clássico. A gente não vai brigar lá em cima. Tirem isso da cabeça de vocês. Não, mas eu acho que, tipo, a gente tem que embolar o máximo possível para decidir. Tipo, o Brasil não vai classificar tão fácil, assim. Vai classificar se melhorar. Senão a gente vai lutar para não cair. Então a gente tem que ter o máximo de gente lutando na última rodada para cair. Não pode ser ficar entre nós e mais um só. Sim, por isso que eu tô dizendo. Eu tava de olho no Veranópolis, tava de olho lá. Deixa o Caxias ganhar de todo mundo, o Caxias vai lá pra cima e tira pontos dos outros. Que se o Caxias não tivesse ganho hoje, tivesse, sei lá, empatado, ia 5 pontos. Não era nenhum absurdo correr atrás deles, entendeu? Eles não iam estar se distanciando tanto da gente, assim. Agora não, agora já tá feio. Deixa, tá bom assim, tá bom. A gente tem que começar a fazer ponto, pô, azar do resultado dos outros. Exatamente. Nós estamos a 3 pontos do Aimoré, que é o terceiro. E a 5 do líder. Vai dar. Olha só. Tipo, quando nós tiver caído no final do campeonato, vai ser tipo essa Série B. Se nós tivesse mais 2 vitórias, a gente tinha subido. Era tipo isso. Quase caímos, mano. Que merda. Fê, antes de encerrar a entrevista, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. My old friend. Não. Alice, além do Brasil, que é representado por ti, quais outros clubes do interior do Rio Grande do Sul estão representados lá por mulheres? E como é que o torcedor do Brasil, que ainda não conhece o trabalho, como é que ele pode acessar? Então, atualmente, escrevendo pro Rio Grande do Sul, além de mim, a gente tem uma colunista pro Internacional, uma colunista pro Grêmio, uma pro São José, e uma pro Juventude e uma pro Avenida. Espero que eu não tenha esquecido ninguém, porque eu não tô com nada aqui pra me orientar, mas acho que é isso. Desculpa se eu esqueci alguém. Mas uma questão que eu queria contar pra vocês... Ela é muito minha amiga, ela vai rir muito disso, com certeza. Assim, eu vou contar uma história legal pra vocês, que agora a gente tá fazendo uma cobertura pro Gauchão, que a gente tá se mobilizando pra não deixar passar nenhum time em branco sem cobertura. Então o que a gente tá fazendo? Por exemplo, eu pego agora pra cobrir o próximo jogo, no caso, o próximo jogo tem colunista pro Juventude, mas vou pegar então a rodada anterior. Não tinha colunista pro Novo Hamburgo, eu pego e escrevo ali uma partezinha pro meu texto chamada O Adversário e falo sobre o Novo Hamburgo.
supondo que, por exemplo, é um jogo que não tenha nenhuma colunista, como a Mulher em Veranópolis agora, a gente pega e cobre esse texto também. Então a gente está buscando cobrir, assim, se juntando, porque a gente nós ali, as colunistas do Rio Grande do Sul, a gente é muito amiga, todo mundo, então a gente buscou se juntar para fazer assim, pô, vamos fazer um campeonato com uma cobertura massa, não vamos deixar passar nada, e a gente tá fazendo assim, né? E, poxa, eu falei um monte, esqueci a tua outra pergunta. Como é que o torcedor do Brasil pode acessar o teu conteúdo? Ah, sim, beleza. Então, a gente tem a página Mulheres em Campo no Facebook, e é através da página aí que vocês podem chegar ao blog, ao link do blog, né? Que é o blog mulheresemcampo.com.br. E ali, clicando na página do Facebook, Mulheres em Campo, já consegue chegar ao blog também. E aí a gente tá nas mídias sociais, que é principalmente o Instagram e o Facebook. Ali, através do Facebook, a gente posta os jogos, sempre pré-jogo, pós-jogo, alguma crônica livre, alguma coisa que a gente escreva, tá sempre ali no Facebook. Também temos a nossa integração ali nas redes sociais com o Instagram. E a gente tá por aí, estamos aí ocupando o espaço. Então tá, perfeito. Muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Agregou muito aqui o nosso debate. O ChavaCast está de portas abertas aí para quando precisar novamente, quiser participar. Eu que agradeço pelo convite. Me senti muito honrada, agradeço mesmo. Queria agradecer também, claro, porque eu só posso estar aqui por causa do blog, né? Queria agradecer as gurias todas, vou citar nomes para não esquecer ninguém. Queria agradecer todas as gurias pela oportunidade e vocês também, muito obrigada. Com áudio melhor que o áudio do André, a gente já pode dizer que a mulher já está tomando conta do podcast também. O áudio mais profissional até aqui. E eu jurei que não ia dar certo, jurei que ia ter problema. Eu vou dizer que hoje eu não vou participar de bolão nenhum. Eu ia fazer isso agora, encerrar com o bolão e o hino do São Luís, inclusive. Não, sim, o problema do Brasil é o nosso bolão, né? Claro que o problema do Brasil é o nosso bolão. Não, eu tô tentando não é a falta de meia, não é o nosso técnico horroroso. Eu tô testando diversas formas de dar certo. Tá louco, cara. Vai, eu sou péssima. Eu fiquei de cara que o Nadson, nosso participante aqui do podcast, ele disse que ia para o canto da sorte dele, não foi para arquibancada, foi lá para as cadeiras e não deu certo. De cara com ele. Então, a gente tem que ir testando. Então tá, ó. Contra a Zica, 1-1 o jogo, então. Tá, mas aí a gente pode assinar agora nesse resultado ou a gente tem que esperar ainda? Não, vamos... agora é bolão, valendo? Como assim esperar? Como assim esperar, cara? Eu disse que eu assino nesse 1-1 do Juventude com o Brasil aí, porque se for 1-1 já estamos no... Não, 1-0 Brasil. 2-1. 5-0 pro Brasil. 5 do Diogo Oliveira. 2-1 com E o muito Luiz joga bola, sufoco. vai ser 58-0. Vai ser 5-0 e o Luiz Eduardo vai perder um pênalti. Eu acho que é 1-0, mas é aquele 1-0 pra gente sofrido, assim, no finalzinho, assim, sabe? Sei lá, e um João do jogador nada a ver, pensa assim, sei lá, o Daniel Cruz, alguém assim, nada a ver, assim. Acho que vai ser assim. Não pode, 1-0 não pode. Eu já postei. Não, tudo bem. Eu mudo pra 2-1. Não, 2-1 eu já postei. Então 7-2, tá bom. Vai ser 1-0 pro Juventude. Ban? Não, tá expulso. Não. Como é que dá o kick nesse cara? Não, meu, que isso? Que horror? Como assim? Tá claro, Tem um eco gigante. Pessoal, vamos agradecer então a participação de todos, convidar para o próximo episódio, logo depois de Juventude Brasil, espero com um bom resultado. E quem quiser participar do nosso ChavaCast, é só mandar um áudio aí pro Facebook. Inclusive, alguém mandou algum comentário aqui que eu vou ler neste momento. Eu acabei de lembrar. E agradecer a presença de todo mundo. Quase 400 curtidas no Facebook, né? Tá crescendo rapidamente aí nossa participação. Se o Brasil perder a Juventude, eu não participo do próximo. Eu vou dizer pra vocês, não me conta. Tudo bem. Se rolar gol do Daniel Cruz, vocês lembram de mim, hein? Tudo bem. O Vicente Neto mandou uma mensagem para nós, dizendo que o ChavaCast é soda, né? Ele disse que o Brasil ganharia de virada do Novo Hamburgo por 2-1. Já errou. Não manda mais palpite, seu Vicente. Tá proibido de mandar palpite. O ChavaCast é soda, me lembra aquele vídeo do Luxemburgo. Você é São Paulino e tá querendo me ferrar. Olha só as referências, né? Mas tudo bem. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Obrigado, boa noite. Uma emoção, glorioso São Luís, clube do meu coração.